Olá a vocês, sou Lívio Barbosa, estamos mais uma vez aqui para falar acerca de espiritualidade, falar acerca das influenciações que de alguma forma acabam sendo transmitidas, né? Tanto pelos desencarnados quanto pelos encarnados. Nós estamos vivendo um período de muita transição, de transição política, de transição religiosa, onde, por incrível que pareça, o surgimento de muitos gurus, de muitos profetas, de muitas pessoas que dizem ser representantes diretamente do alto, procurando dar soluções para a vida das pessoas e muitas vezes soluções que nem elas mesmas vivenciam. Isso porque é muito mais fácil você tentar falar do que você realizar, do que você fazer. Nós estamos vivendo um período de turbulência espiritual. E turbulência essa que se verifica nos mais variados campos, né? Seja da espiritualidade de forma física, através dos templos religiosos, seja através, vamos dizer assim, dos discursos fáceis, que comumente as pessoas agora têm se utilizado muito dentro da internet, né? Hoje em dia transmitir um vídeo e fazer uma transmissão ao vivo e ficar transmitindo mensagens ou mesmo falando de acontecimentos que ainda não ocorreram de forma catastróficas, fazendo anunciações ou mesmo previsões, isso acaba causando um certo alarido, né? Acaba causando um certo impacto nas massas, porque esse é o direcionamento hoje. Segundo o que a espiritualidade tem nos dito, são os meios pelos quais hoje também as trevas acabam influenciando, acabam incentivando o lado da vaidade, né? O lado em que as pessoas ainda procuram uma certa projeção. Principalmente eu costumo dizer que tem muitas pessoas, quando não alcançam uma projeção na vida social, acabam buscando essa projeção na vida espiritual e acabam fazendo da mediunidade algo circense, né? Um palco de interpretações e manifestações. A espiritualidade, ela busca o coração sincero, ela busca o coração limpo, o coração que esteja preparado para a sua semeadura. Pouco importa qual é a sua função dentro de uma casa espírita, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro de candomblé ou mesmo de uma agremiação umbandista. A espiritualidade busca sempre o coração sincero, a alma sincera, aquele que já está preparado para entender as coisas da vida e compreender que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui por processos evolutivos, desejando evoluir de alguma forma, cada um dentro da sua necessidade, cada qual dentro da sua busca, dentro do seu próprio direcionamento, porque evolução não acontece de igual para todos. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo certo, né? De aceitação, de compreensão das ideias. Como diz Allan Kardec, quando algo novo chega, para que nós possamos sentir que esse algo novo é construtivo e realmente vem de uma fonte segura, de uma fonte serena, acontece, vamos dizer, de forma universalista. Ou seja, todos possuem essa visão, ou a espiritualidade, de uma certa forma, ela está sempre presente, procurando transmitir de forma, vamos dizer assim, coletiva, para que todos possam ter acesso. Ninguém tem acesso a verdades espirituais de forma exclusivista. Eu não sou o único médium, não sou o melhor médium, não sou a última Coca-Cola do deserto. Ao contrário, eu sou uma pessoa normal, como todos vocês, com dificuldades, com processos de aceitação, de entendimento. Não sou representante do mundo maior. Eu sou mais um batalhador que está tentando buscar, ao longo desses 30 anos de prática mediúnica, tentando entender como ocorre
os karmas das pessoas, o meu próprio karma, como é que são as nossas jornadas, as nossas experiências, as nossas tentativas de progresso, de vitória, porque nós estamos trabalhando dentro de um processo de autoaceitação, de autocompreensão, e me espanta como as pessoas acabam tentando passar para outras fundamentos que nem elas mesmas compreendem, nem elas mesmas entendem, elas não estão nem preparadas para poder vivenciar isso, porque você só pode passar algo para alguém que você vivencia. O que eu tento sempre passar para vocês através dos vídeos, através das palestras, ou mesmo de um contato físico, quando eu tenho um encontro com alguns companheiros que me conhecem no Facebook, que eu tento passar para vocês é o que eu sinto, é o que vai no meu coração, é o que eu vejo, é o que eu vivencio, e o que eu vivencio, eu sei que é bom para mim, que é importante para mim, mas eu tento compreender o seguinte: eu não tenho o direito de fazer com que as pessoas pensem da forma como eu penso. E a espiritualidade sempre me orientou da seguinte forma: quem fala tem uma responsabilidade muito grande, porque você está influenciando a cabeça de outras pessoas, a mentalidade de outras pessoas. Então, principalmente no Facebook, a gente tem visto assim, as pessoas fazem transmissões. Agora todo mundo está dando aulas online, parece que é uma busca, uma necessidade vamos dizer assim, de projeção, e acabam passando cursos e orientações que não tem fundamento algum. Se você buscar o fundamento das coisas que as pessoas têm ensinado, do que algumas pessoas têm tentado passar, não tem fundamento, né? É como diz Allan Kardec, negue 99 verdades que aceitar uma mentira. Então, gente, fique atento a esse tipo de influenciação que está acontecendo também dentro da internet. Fiquem atentos, porque ninguém é obrigado a aceitar a verdade dos outros. Nós temos que vivenciar as nossas próprias verdades, nós temos que vivenciar as nossas próprias experiências. Experiências espirituais é igual medicamento, cada um tem a sua, né? E não quer dizer que a experiência de um vai se aplicar à experiência de outro. Eu não me considero um porta-voz da espiritualidade. Eu sou um batalhador, uma pessoa que batalha, uma pessoa que tem as experiências espirituais e quer compartilhar e tenta passar de alguma forma com muita simplicidade, não humildade. Simplicidade é uma coisa e humildade é outra. Não com humildade, mas com simplicidade, porque as coisas do mundo espirituais são muito simples. É como Jesus dizia, né? Que Deus revela as coisas às pessoas simples, que as coisas têm que ser passadas de forma simples. Não existe nenhuma complexidade em torno disso. A complexidade é feita por parte das pessoas que querem tornar os seus assuntos especiais, assuntos inéditos. E não é assim que as coisas acontecem. Todos nós temos o direito de ter acesso às informações corretas e sérias do invisível. Então, existe um conselho que João, o evangelista, nos deu há mais de 2000 anos, que continua sendo utilizado pelo mundo espiritual, que diz verificar se todos os espíritos provêm de Deus. Ou seja, fique atento se o que está sendo dito tem lógica, tem razão, se está dentro de um conhecimento maior, se não é simplesmente um achismo das pessoas, né? Eu acho que é isso. E aí você começa a passar para as outras pessoas uma inverdade, algo que não é verdadeiro, que não é puro, que não é seguro, e com isso você acaba desvirtuando o caminho das pessoas. Nós não temos o direito de virtuar o caminho de ninguém. Nós temos o direito de opinar na vida de ninguém. Nós não temos o direito de tentar direcionar o curso da jornada dos outros. Nós temos que cuidar da nossa própria jornada, do nosso próprio equilíbrio, da nossa própria realização pessoal, a fim de não ficarmos nos assegurando em processos alheios, a fim de não ficarmos presos a determinadas questões
assustando as pessoas com declarações, com revelações do mundo invisível, de que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo outro. Aí quando não acontece, né, porque nem sempre os ditos videntes são tão corretos assim nas suas vidências, nas suas interpretações, talvez esteja tendo uma visão que não está sabendo interpretar, acabam assustando as pessoas, acabam dando às pessoas uma ideia de que o mundo está nas mãos das trevas e não na mão das luzes. E como se o mal vigorasse no mundo espiritual, todo mundo estivesse preso, estivesse refém de forças trevosas. Nós temos que considerar o bem, nós temos que considerar as forças superiores, entender que existem muitos movimentos nas sombras a nível de trazer uma maior compreensão das nossas próprias sombras espirituais, das sombras que existem dentro de nós, né, Verônica? Daquilo que nós temos dentro da gente. Eu constantemente fico recebendo aquelas correntezinhas em WhatsApp, que eu deleto logo, eu nem leio. Nessa noite vamos nos concentrar, porque o mundo espiritual vai descer e vai levar todas as trevas, tenham cuidado. Então, assim, me espanta muito que o Chico Xavier nunca foi desse tipo de declarações, né? O Chico nunca foi de ficar transmitindo para as pessoas um teor de mensagens depressivas ou mesmo angustiantes. Eu quando faço os meus desdobramentos, que não ocorre toda hora, gente, ocorre quando eles querem, quando eu estou bem também, para que aconteça essa interação entre o mundo físico e o mundo invisível. Então, quando eu tenho os meus desdobramentos, as minhas projeções, né, que eu vou até determinadas regiões, determinados locais, os vigilantes espirituais, os guardiões, os guias, os mentores, os anjos de luz, os nossos companheiros, protetores, eles sempre me mostram determinadas ações no mundo invisível para que eu tenha uma maior compreensão de como é a interação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas não no intuito que eu transmito às pessoas que elas têm que ficar muito preocupadas com o momento que estão passando, ou que tenham que ficar aflitas, ou que o mundo da Terra está entregue ao grande caos. Então, assim, o meu mentor Natanael, ele sempre me diz que devemos ficar muito atentos a esses teores de mensagem, a essas mensagens que falam de catástrofes, que falam de anunciações, que prevêem fim do mundo, né? Que prevêem virada de ciclos, porque as coisas nem sempre obedecem a um calendário, a um diagnóstico ou uma programação humana, mas sim a uma intervenção divina que constantemente está agindo nas nossas vidas. Então nós temos que ficar muito atentos. Eu, quando comecei a fazer o trabalho de retrato de vidas passadas, que foi um convite que me foi feito pelo Rudolf Stein, quando eu estive na Suíça em 2004, de 2004 até 2008, nós ficamos 4 anos fazendo um trabalho de interação e de compreensão de todo esse serviço que nós iríamos empreender. Porque o trabalho do mundo espiritual não é assim, não, ó. Não acontece desse jeito, não. Tenham cuidado com tipo de manifestações espirituais ou mesmo médiuns que dormem não médium e acorda médium. Os processos de interação entre o mundo físico e o mundo invisível, ele ocorre de forma devagar, cautelosa, cuidadosa por parte do mundo espiritual. Então nós levamos de 2004 a 2008 o amadurecimento de todo esse trabalho, né? E só depois de 2008 foi que esse trabalho começou a acontecer. E hoje em dia eu vejo tantas pessoas aí que já viram os meus vídeos ou já participaram,
querendo fazer retratos de vidas passadas de outras pessoas, passando para as pessoas informações que não tem nada a ver, falando que a pessoa, que o mentor da pessoa foi um tigre, é uma elemental. Então as pessoas parecem que viajam muito dentro das suas loucuras e das suas pseudas verdades, e com isso acabam transmitindo para outras pessoas fundamentos e conhecimentos que são totalmente fora da realidade. É como disse Jesus há 2000 anos passados: cego guiando cego, que ambos caem no abismo. Então, gente, a gente tem que estar muito seguro das coisas. Eu, quando comecei a fazer pintura mediúnica, comecei a receber os quadros a partir dos 13 anos de idade. Eu levei 10 anos de treinamento com os espíritos, para que eu pudesse estar em condição de fazer o trabalho de forma demonstrativa para as pessoas. Então, assim, o cuidado que o mundo espiritual tem para com aqueles médiuns que querem verdadeiramente um trabalho sério, que querem verdadeiramente um trabalho honesto, um trabalho de autoconscientização, primeiramente do próprio médium. Isso aconteceu de forma assim. Durante 10 anos foi treinamento. Eu não podia ficar mostrando o que eles estavam treinando comigo para as pessoas. E me espanta pessoas que começam a desenhar em centro e fazem uns desenhos horrorosos, umas coisas sem nenhum tipo de desculpa, desculpa a minha sinceridade, sem nenhum tipo de técnica, né? E aí coloca embaixo dos quadros Renoir, Van Gogh e Monet, e quando você vai ver o trabalho artístico, nada tem a ver com o trabalho desses espíritos, né? São desenhos primários, às vezes, são desenhos infantis, e me assombra, me assusta, porque são pessoas que muitas vezes têm um conhecimento da doutrina espírita, têm um conhecimento da Umbanda, têm um conhecimento do esoterismo, conhecem sobre leis espirituais, sabem que as leis espirituais não acontecem de forma assim aleatórias. Então, assim, nos impressiona como as pessoas acabam virando fantoches, ou na mão de encarnado ou na mão de desencarnados. Então nós temos que estar muito atentos, gente. Até porque a mediunidade ela acontece de forma bem natural e bem espontânea. Ninguém pode chegar para um outro, um médium chegar para o outro e dizer: a partir de agora você terá esse tipo de mediunidade. Eu vou contar um caso para vocês, bem rápido, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Eu trabalhei numa instituição durante muitos anos e dei cursos sobre mediunidade nessa instituição. A nossa sala era bem ampla e muitos médiuns novatos estavam iniciando nesse trabalho. E uma vez uma das moças que estavam lá participando do nosso curso, ela chegou para mim com as seguintes palavras: eu estou lendo agora os livros de André Luiz, tal, porque a minha orientadora espiritual diz que eu vou psicografar o mentor fulano de tal, que era o espírito que assistiu o Chico, que era o André Luiz. E eu estou lendo esses livros para poder, daqui a pouco vou começar a psicografar, então já estou me preparando. E eu não entendi nada, eu falei assim: mas como é que é? Não, porque eu fui orientado a fazer desse jeito, a ler sobre isso, sobre aquilo outro, porque sobre esses assuntos eu vou começar a psicografar. Eu falei: quem disse isso para você? Fulana de tal. Eu fiquei espantado, porque a pessoa que havia dito aquilo era uma pessoa que tinha conhecimento espírita e conhecimento de mediunidade. Eu falei: minha filha, olha só, se desculpa a minha sinceridade, mas eu prefiro ser sincero do que ser falso. Eu vou te dizer o seguinte: isso que você está fazendo é errado. Não existe em matéria de mediunidade. Allan Kardec diz que você só vai saber se o médium é dessa ou daquela faculdade mediúnica se a mediunidade se apresentar espontaneamente, não forçosamente. Você não pode forçar um dom que você não tem. E aí ela ficou surpresa com a minha resposta, até
nem quis voltar mais no curso, devido à minha sinceridade. E me espanta como é que isso acontece até nos dias de hoje. Tem pessoas que chegam para mim e perguntam assim: você está dando curso sobre mediunidade de pintura? Gente, eu não posso dar um curso sobre mediunidade de pintura, porque mediunidade de pintura, ou seja, a psicopictografia, ela não é uma matéria, é um dom. É um dom que você tem se você tem, e se você não tem, você não tem. E outra, não quer dizer com isso que ao você ter o dom mediúnico da psicopictografia, que na sua mediunidade vão aparecer Renoir, Van Gogh, Monet, Manet, Picasso, Portinari. Eu, quando comecei esse trabalho de pintura mediúnica, eu não sabia quem era Manet, Monet, Renoir, Picasso, não sabia quem era. Até porque, gente, eu sou de uma época que não tinha essa facilidade da internet. Por incrível que pareça, eu estou muito bem fisicamente, mas na minha época não se tinha internet. E nós não tínhamos acesso a esse conhecimento artístico. O conhecimento artístico era dado apenas a alguns livros, né, que falavam sobre esses pintores, e eu não tinha dinheiro para comprar esses livros, até porque esses livros não eram vendidos em qualquer lugar. E quando eu comecei a ter esse contato com os espíritos, eles foram se mostrando para mim, me levando a determinados lugares, né, em situações espirituais, e eu fui sim compreendendo, fui entendendo, fui aceitando a ideia, né? Porque eu sempre gostei muito de pintura, embora nunca tenha tido nenhum curso, embora nunca tenha tido nenhuma vocação, assim, tendência, né? Mas eu sempre gostei de desenhar coisinhas de criança, eu tinha o dom de desenhar, porque isso aí são coisas de vidas passadas que eu trago comigo. Então, aos poucos, para mim foi um trabalho de aceitação, né? Eu não poder desenvolver esse meu lado e, ao mesmo tempo, estar recebendo a influência desse outro lado. Então, aos poucos, os espíritos foram trabalhando isso comigo e foram me desenvolvendo. E a gente não sabia que eram esses espíritos. Quando eu comecei a ver Gasparetto, aí começou a me tocar um pouco esse assunto. E esses espíritos passaram, depois de 5, 6, 7 anos, 8 anos de prática deles vindo, que eles começaram a assinar os nomes deles. Então, assim, não é um trabalho que acontece de um dia para o outro, né? Luciana Segara fala aqui comigo: o livro dentro de uma casa de Umbanda é o pai da casa que dá o nome do espírito que o médium irá incorporar. Não existe isso não, Luciana. Pode acontecer de uma entidade dirigente da casa chegar e dar uma orientação, né? Ou mesmo revelar o nome daquele espírito, porque talvez o médium ainda não esteja apto a dar determinadas informações. Pode acontecer isso, não quer dizer que não aconteça, mas não é o dirigente que vai determinar: você vai trabalhar com caboclo fulano, com preto velho fulano, com exu fulano. Nós não temos essa moral do mundo espiritual, ou vamos dizer assim, essa delegação do mundo invisível. Mas pode acontecer de um guia-chefe falar, revelar sobre a natureza de uma entidade ou de outra. Isso pode acontecer sim. Boa tarde, Isabela. Então, gente, ainda falando sobre essa condição de influenciações, nós temos que estar muito atentos às influências, né? ao que nos é sugerido, o que acontece com relação às pessoas ficarem transmitindo determinadas revelações, que muitas vezes parecem coisas muito surreais. Então temos que ficar atentos. Não quero dizer que não exista no mundo espiritual as batalhas, que não exista no mundo espiritual as lutas, as grandes jornadas. Isso eu já vi em muitos casos, já presenciei, já participei e continuo participando, porque nós vivemos dentro de uma grande
cruzada bendita, né? Nós vivemos dentro de uma cruzada bendita, estamos sempre trabalhando o nosso desenvolvimento moral, espiritual, estamos sempre tendo dificuldade muitas vezes de aceitar determinadas coisas devido à nossa própria rebeldia, estamos sempre numa luta contra o mal que existe dentro de nós, as dificuldades que nós temos que vencer. E essas dificuldades, elas se manifestam das mais variadas formas. O mundo espiritual negativo, né, aqueles nossos cobradores, aqueles espíritos a quem nós devemos, ou mesmo aqueles outros que não querem ver o progresso nosso, da família, das pessoas em geral que estão conosco, eles conhecem as nossas fraquezas, eles estudam as nossas fraquezas, eles estudam o que nós temos medo, o que nós temos dificuldade e ficam fervilhando na nossa mente, né? Através dos processos da telealimentação, eles ficam fervilhando nas nossas mentes, sugerindo pensamentos, medos, angústias, dificuldades. Quando você, em vidas passadas, teve algumas dificuldades, alguns traumas, algumas fobias, eles aceleram esses traumas e essas fobias, fazendo com que você se torne fraco, se torne frágil, a fim de que melhor possa ser influenciado. Então, as influenciações elas acontecem de formas mais variadas e eles estão aí tentando influenciar a gente de alguma forma, dentro de um aspecto positivo por parte do mundo maior e dentro de um aspecto negativo. O processo de obsessão é um processo diário, né? Obsessões de ideias, obsessões de imagens, obsessões de objetivos, de sentimentos. Nós mesmos temos que ter cuidado para não nos tornarmos obsessores das pessoas, obsessores dos desejos alheios, obsessores dos pensamentos alheios, né, das nossas próprias manias. Então nós temos que estar sempre dentro de um processo de depuração, né, de melhoria interior mesmo, a fim de compreender tudo que nos ronda, tudo que nos sonda. Os nossos medos, eles estão intimamente ligados a processos que já passamos, quer na vida passada, quer no mundo espiritual, nas dimensões maiores ou menores, né? Muitas vezes, quando você desencarna por processos de violência, de acontecimentos que causam determinados acidentes, pode acontecer desses traumas ficarem na sua memória, esse sofrimento ficar junto com você e ser depois ativado, né, como dentro de um sensor espiritual, ser ativado pelos seus inimigos passados, pelos seus obsessores, por aqueles espíritos que se comprazem em ver você se sentir mal. Isso acontece muito mais do que nós supomos. Pergunta feita a Allan Kardec. Allan Kardec feita aos espíritos. Os espíritos influenciam nas nossas vidas? E as entidades responderam de forma bem direta. Mais do que supones, quando na verdade são eles que vos dirigem, na maioria das vezes. Então, nós somos influenciados sim pelo mundo invisível, de forma positiva ou de forma negativa. Devemos ser dependentes dessa influenciação? Não. Devemos entender que somos cidadãos livres. Como espíritos, precisamos estar sempre livres, trabalhando essa nossa liberdade com limitações, a fim de que nós não invadamos, não se invada o terreno alheio, né? Não venha a causar dificuldade para as outras pessoas. Então nós temos que trabalhar dentro do nosso campo íntimo para que as coisas possam acontecer de forma positiva nas nossas vidas. Então vamos ficar ligados, gente, vamos ficar atentos a essas técnicas de influenciações, a essas revelações, a esses disse-me-disse que acontecem dentro da internet. Cuidado com os cursos por aí que estão sendo oferecidos por bagatelas, muitas vezes gravados de forma sem nenhum tipo de preparo, né? Sem nenhum tipo de condição, pessoas que só querem mesmo encontrar uma forma de retirar algo dos outros. Então fiquem atentos a isso, gente, porque tem muito curso aí acontecendo dentro do Facebook, dentro do YouTube, que não tem fundamento não, tá? Que acabam pessoas tirando o dinheiro de vocês,
sem lhes trazer algo bom e construtivo. Então vamos ficar atento a isso tudo. Não existe curso diretamente, vamos dizer assim, que nos tire das nossas dificuldades. As dificuldades, elas acontecem nas nossas vidas e as indicações e toda ajuda que tenhamos extra de pessoas preparadas, de pessoas experientes, só vem enriquecer o nosso lado espiritual. Então fiquem atentas, porque tem muitas pessoas que não estão preparadas para dar determinados cursos, tá? Procura saber se essas pessoas têm anos de mediunidade, de prática realmente, de fundamento, de consciência, se estão realmente conscientizadas. Poxa, dentro do candomblé, da Umbanda, a gente infelizmente tem pessoas fazendo coisas erradas. Se dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, de qualquer religião, né? Não é a religião em si, é o homem, é o ser humano que quer de alguma forma encontrar um jeito de tirar do outro proveito. Então eu já tive situações logo quando eu formei meu terreiro, de pessoas que chegavam aqui, pai, eu fiz meio bori, não sei aonde aí, fiz meio bori e eu não tive dinheiro para continuar fazendo a minha iniciação. Eu falei, o que tem a ver a iniciação com dinheiro? Nada. Ou seja, pessoas que cobram uma das outras fortunas, né? Porque vivem disso, cobram fortunas e acabam transmitindo conhecimentos infundados, colocando medo nas pessoas e falando de coisas que não são reais. Como é que você faz meio ori? Não existe fazer meio ori. Você não racha o ori no meio e só faz meio ori porque a pessoa só te deu dinheiro para fazer meio ori. Primeiro que um zelador, ele tem que pensar que ele está formando consciências, que ele está auxiliando no desenvolvimento espiritual de outras pessoas. Então nós não temos o direito de sair por aí explorando as pessoas. Eu também não sou contra as pessoas que se dedicam a isso e que de alguma forma elas precisam sobreviver. A gente também tem que ser consciente disso, né? Agora, quando começa a exagerar na exploração, aí é que as pessoas têm que ficar atentas e cuidadosas. Até porque um terreiro, ele possui também as suas dificuldades, né? Todos têm que, de alguma forma, trabalhar e sobreviver. Bem, gente, tá ruim o áudio? Não sei. Eu tô gravando no meu celular, não sei se ele tá ruim. Acredito que não. Ah, sim. É porque... Espera só um instantinho aí. A gente tem que estar atento a todos os tipos de influenciações que acontecem. Vê se deu uma melhorada aí. Melhorou? Tá melhor aí? Tá melhor, Flávio? Flávio Augusto, Luiz Costa, melhorou? Ok. É porque eu tô gravando no celular e brevemente a gente vai ter aí uma melhor condição de gravar esses vídeos. Mas vocês sabem que o celular, se a gente não ficar colocando aquelas restrições, WhatsApp, notificações, começa a aparecer aqueles barulhinhos todos de som e acaba atrapalhando. Então assim, nós temos que ficar atentos às explorações, né, de como as pessoas acabam explorando umas às outras. Um zelador, ele é zelador, né? Ele é cuidador, ele cuida das pessoas, ele auxilia as pessoas, ele não age pelas pessoas, né? Ele orienta, ele tenta passar o que ele tem de melhor. E lembrarmos que ninguém pode tirar nada do nada. Ninguém pode tirar o nada do nada. Ou seja, a pessoa só pode passar o que ela tem, o que ela já vivenciou, né? Aquilo que ela possui de melhor. Depois nós vamos conversar a respeito sobre terreiros, práticas, entendendo que todos, de uma forma geral, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas
Nós temos as nossas limitações, mas compreendendo que quando uma obra é séria, ela já se mostra séria desde o começo, né? Ela se mostra séria desde o começo. E para que vocês possam entender que as casas que vocês estão frequentando, os lugares que vocês estão indo, os zeladores, os presidentes, os responsáveis, os dirigentes são pessoas sérias, basta você ver o objetivo da casa, de como a casa é conduzida, de que forma a casa é conduzida. E como a casa é conduzida, como as pessoas se sentem bem lá dentro, né? As suas vidas são de alguma forma melhoradas a partir do conhecimento, a partir do entendimento e da prática da caridade, aí vocês sabem que a casa é boa. Então, assim, nós não podemos ter o direito de dizer aquela casa é ruim, aquela pessoa é ruim, aquilo ali não presta. Nós não temos esse direito. Nós temos que entender que todo mundo é livre para ir aonde quiser e compreender a partir de então se o local que está indo é bom ou não. Isso aí é algo particular que cada um tem que utilizar o seu arbítrio e a sua consciência, né, para poder entender. Então, vamos ficar por aqui. Esse nosso vídeo foi hoje, nós tentamos falar sobre as influências, sobre as técnicas dos obsessores e ficarmos bem atentos, porque quando o mundo espiritual negativo quer agir, eles podem agir quer através de pensamentos, de desdobramentos, de influenciações através dos nossos pensamentos, ou mesmo através de outras pessoas, né? Com esses noticiários macabros que as pessoas colocam por vezes na internet, esses recados, essas correntes, tem tanta corrente aí assinada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que é uma coisa assustadora, né? Pessoas marcando hora para vocês ir deitar, porque naquela hora, se você for deitar, você vai colaborar com o mundo espiritual. Gente, vamos ficar atento a isso tudo e entender que as coisas não são dessa forma. Não é desse jeito que acontece a interação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ok? Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo.